Você conhece a história de Bárbara dos Prazeres, a bruxa do arco Teles, que se banhava em sangue de crianças? Uma história que mistura fatos e lenda macabra de uma mulher que, segundo conta, teria aterrorizado o Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. A história conta que, em 1790, uma linda jovem de origem portuguesa e com 20 anos de idade, chamada Bárbara Vicente de Úrpia, chegou ao Rio de Janeiro, na época capital do vice-reino, acompanhada de seu marido Antônio de Úrpia, um fidalgo português. Não se sabe ao certo o motivo que o casal teria vindo para o Brasil. Uma versão da história conta que Bárbara teria matado sua própria irmã envenenada, e a sua vinda para o Brasil seria para fugir das autoridades do seu país. Outra versão diz que a jovem, com a aprovação de seu marido, teria uma relação fora do casamento com um nobre português do alto escalão, que os teria enviado para o Brasil a mando de autoridades ainda mais importantes. O que se sabe é que Bárbara era dotada de uma beleza que impressionou a sociedade carioca, fazendo com que os salões da elite abrissem suas portas para o casal, que também era muito bem relacionado com o vice-rei, o Conde de Resende. Todos os homens da elite eram atraídos pela beleza de Bárbara, mas a jovem se apaixonou mesmo por alguém do povo, um homem de origem negra e livre, que ela teria conhecido em uma serenata. Bárbara estava cega de paixão e decidiu viver o seu romance a qualquer custo. A jovem então assassinou a sangue frio o seu marido, com uma punhalada na nuca enquanto ele estava dormindo. Bárbara teria conseguido supostamente acobertar a autoria do crime, porém, agora viúva, perdeu acesso à corte do vice-rei. No Brasil e em Portugal, eram poucos que acreditavam em sua inocência, até porque haviam sido descobertos detalhes suspeitos sobre a morte criminosa da sua irmã. A história conta que no Brasil, as autoridades foram pressionadas pelo vice-rei para encontrar um bode expiatório. As autoridades teriam acusado e executado um homem inocente que vivia pelas ruas, pela morte do fidalgo que era marido de Bárbara. Bárbara, caída em desgraça, foi viver seu novo amor para os lados da Cidade Nova, um lugar que ficava longe e que tinha péssima fama. Mas na virada do século XIX, em uma discussão tensa e agravada por causa de ciúmes e questões financeiras, Bárbara também assassinou seu amante e outra vez conseguiu se livrar de qualquer acusação, o que resultou na morte de mais um injustiçado, que também acabou sendo executado. Bárbara ainda era dona de uma grande beleza e muito cobiçada pelos homens da sociedade. Passou a buscar seu sustento na prostituição e acabou se tornando a prostituta favorita de comerciantes ricos, funcionários da coroa e até mesmo de bispos. Em 1808, com a chegada da corte real portuguesa ao Brasil, Bárbara passou a atender a nobreza. A história conta que ela atendia até mesmo a família real. Ganhando muito dinheiro, Bárbara foi morar na requintada Rua do Lavrádio. Lá, ela recebia a visita de homens misteriosos e elegantes. Após alguns anos, em 1825, Bárbara foi até a Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, para servir os combatentes. Lá, Bárbara acabou contraindo doenças, como sífilis, lepra e até mesmo varíola. A mulher já havia perdido a sua beleza e a sua juventude. As doenças haviam lhe deixado muitas sequelas, que a fizeram ficar com um ar assustador. Estava com os cabelos secos e desgrenhados, haviam verrugas e hematomas em seu corpo, e seus dentes estavam quebradiços. Bárbara já não ganhava mais dinheiro, pois os clientes que antes a procuravam haviam lhe abandonado. Não vendo outra saída, Bárbara teve que se vender no Arco do Teles, que naquela época era um beco fedorento, que ficava em meio às ruínas de um incêndio. O local era um reduto de mendigos e prostitutas que por 2 vinténs qualquer um podia se servir das cantoneiras, mulheres que tinham relações sexuais nos cantos dos becos. Bárbara acabou ficando conhecida como Bárbara dos Prazeres, apelido que recebeu por causa de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que tinha no beco e que ela escolheu para ser a sua protetora. Mas Bárbara não agradava mais aos homens, devido à sua aparência de mulher doente. Ela então foi buscar ajuda de feiticeiros que praticamente usavam magia negra. Em suas consultas, eles receitavam a ela receitas muito macabras.
Essas receitas diziam que ela devia se banhar com sangue fervido de animais para curar sua lepra e se tornar jovem e bela novamente. Porém, nada disso funcionava. Um feiticeiro, então, lhe receitou algo que seria supostamente infalível, no entanto, extremamente muito mais macabro. A receita dizia que ao invés de Bárbara se banhar com sangue de animais, ela devia se banhar em sangue de crianças ainda fresco e morno. Nos anos de 1828, uma série de desaparecimentos de criança passou a ser registrado pelo município da corte, cujos seus corpos nunca foram encontrados. O pânico se espalhou, as famílias começaram a trancar os seus filhos em casa e nenhuma criança mais andava desacompanhada na rua. Conta a história que, sem crianças na rua, Bárbara começou a roubar recém-nascidos na roda dos rejeitados, uma portinhola da Santa Casa, onde bebês indesejados eram deixados para os cuidados das freiras. Logo, o abandono de bebês diminuiu muito, o que foi associado à crueldade da bruxa. Anos depois, em 1830, apareceu o corpo de uma mulher boiando na Bahia, que fica ao lado do Mercado do Peixe, na atual Praça 15. Não sendo possível saber a identidade da mulher, pois seu rosto estava completamente desfigurado e irreconhecível, mas o povo tinha certeza de que se tratava de Bárbara, pois os sumiços de crianças haviam cessado há alguns dias. Não se sabe até onde essa história é verdade e até onde ela foi aumentada pela população, pois mulheres que ousavam viver as suas vidas sem marido eram constantemente chamadas de bruxas naquela época. Mas a lenda de Bárbara dos Prazeres até hoje sobrevive. Há pessoas que juram de pé junto que no Arco do Teles, quando o comércio fecha e não há mais movimento algum de bares e boates, é possível escutar as gargalhadas de uma mulher em noites de lua cheia.